E aí galera, maravilha? Mais um videozinho de exercícios para a gente poder praticar o conteúdo que foi dado. Bom, esse vídeo está diretamente ligado ao vídeo que fala sobre o Simple Past. Só que esse aqui é o de exercícios. Nesse videozinho aqui a gente vai praticar um pouco algumas frases, levando em consideração aquilo que aprendemos no vídeo do Simple Past. Então só algumas considerações antes de começarmos. Quando a gente fala do passado, nós temos dois tipos de verbo. Quais são eles? Verbos regulares e verbos irregulares. Qual a diferença deles, Rui? Eu não lembro. Aí eu vou falar assim, vai lá e assiste o vídeo. Não, brincadeira, eu vou dar uma rápida aqui. Bom, verbos regulares, eles acabam com ED. Verbos irregulares, eles são irregulares, eles não seguem uma regra. Então cada verbo termina de um jeito. Eles seguem cada um a sua própria ideia. Na verdade existe uma regra, mas é algo bem mais lá para frente, se você for realmente um dia dar aula para entender por que o verbo com essa letra vai acabar assim e assado. Então a melhor forma de trabalhar isso é o quê? É praticar esses verbos. Bom, para isso, a parte do vídeo do Simple Past, eu gravei uma série de vídeos onde lá a gente vai trabalhar cada verbo, não são todos, mas os verbos irregulares mais comuns estão lá. Eu vou dizer que quase todos os verbos irregulares foram gravados ali. Quase, não todos, tá ok? Mas a grande maioria está ali gravada para você poder trabalhar isso de uma maneira que seja proveitosa e produtiva para o teu inglês. O que eu quero te dizer com isso? Porque você já ouviu isso na escola. Decora a lista dos verbos irregulares. Esse é um péssimo conselho para você que quer aprender inglês. Não tenta decorar a lista de verbos regulares. Tenta viver a lista de verbos regulares. Colocar ela em contextos, pegar os verbos, contextualizá-los e trabalhar para que a tua mente consiga fazer ligações entre os verbos e as situações. Pensando nisso é que eu fiz toda essa série de verbos, de vídeos sobre os verbos irregulares. Está ali disponível, vai lá, assiste. Cada vídeo mexe com uma média de 10 verbos e lá você tem várias frases. Vá, assista que com certeza vai fazer diferença no teu inglês. Bom, outra questão. A gente tem os auxiliares, né, para fazer interrogativas negativas. O verbo to be é o próprio verbo to be. Os modais, mesma coisa. Modal verbs, o auxiliar, são eles mesmos. Vou espirrar. E aí temos também o verbo to have em algumas situações, né, que são elas present perfect continuous, past perfect continuous. E daí nós temos o did, que é que você com certeza mais vai usar. Quando você estiver falando de algum daqueles verbos ou conjuntos de verbos, eles são os auxiliares. Agora, quando você estiver falando de um verbo mais comum, a gente vai usar o did para fazer a interrogativa ou negativa. No caso da negativa, a gente vai simplesmente acrescentar o not ou fazer a junção de didn't. Maravilha? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns slides com algumas frases que você vai ter que olhar, completar. A gente vai colocar na negativa, a gente vai colocar na interrogativa e dever praticar elas. Por quê? Embora seja um vídeo focado em exercícios, a ideia é que em todos os vídeos você pratique. Esse curso foi desenhado para que você tenha prática, direto contato com o inglês. Então participe de todos os vídeos, faça as atividades propostas que eu tenho certeza que o teu inglês vai ficar fantástico. Maravilha? Então vamos começar lembrando. Eu vou ler a frase, eu vou parar por 2 segundos para que você possa apertar o pause, resolver a questão, aperta o play e a gente continua. Depois a gente vai colocar a negativa, a interrogativa, quando for o caso, e nós vamos repetir 2 vezes cada uma das frases para trabalhar a pronúncia. Afinal, a ideia desse curso é ensinar você a falar inglês, não é ensinar você a gramática, a ler, a escrever. Isso você pode fazer depois, sozinho. Você não precisa assistir um vídeo para ler um texto. Leia. Manda as suas dúvidas para mim. Manda pela Cultive aqui no nosso canal. Manda pelo meu Facebook. Manda pelas redes sociais. Não tem problema. A gente vai trabalhando lá. Vai ajudando você lá também. Joia? Então, vamos começar. Primeira frase.
Last month I to Mexico on vacation. E o verbo que eu quero que você use é o verbo go. 2 segundos, vai lá. Simples assim? Maravilha? Bom, então a frase começou da seguinte maneira. Mês passado, I to Mexico on vacation. De férias. Bom, o passado do verbo to go, como é que é? Será que é goes? Se você colocou goes, você se enganou. Goes ainda é presente, terceira pessoa. Será que é goed? Bom, se você colocou goed, você errou também, porque goed não existe. Ele é um verbo irregular e o passado dele é went. Então, last month I went to Mexico on vacation. Como é que ficaria essa frase negativa? Last month I did not, ou eu posso juntar isso aqui no didn't, go to Mexico on vacation. Joia! Olha só, lembrando que quando a gente coloca uma frase na negativa ou na interrogativa, o verbo volta à sua forma natural. Ok? E se eu quisesse fazer uma interrogativa, vamos tirar o last month dali para facilitar. Did I go to Mexico on vacation? Aí sim, last month. Good? I want you to repeat with me. Let's go. Last month I went on vacation. Last month I went to Mexico on vacation. Again, last month I went to Mexico on vacation. Good. Uma vez cada uma dessas aqui, vamos lá? Last month I didn't go to Mexico. Good. Did I go to Mexico last month? Yes? Beautiful. Vamos à próxima então. A próxima diz assim. It's fantastic seeing you again. E o verbo é to be. Vai lá, 2 segundos. Bom, temos o verbo to be, temos a frase começando com it. Esse it a gente vai entender como isto. Talvez, será? Vamos ver. Fantastic seeing you. Esse see vem do verbo ver. Você novamente. O verbo to be é que verbo em português? Ser ou estar, ok? Joia? Agora, a minha pergunta é, esse ser ou estar, será que cabia ali? Ser. Isso sou, isso és. Opa, é passado. Isso era ou isso foi. Fantástico ver você de novo. Como é que seria esse foi? Bom, a gente tem ali o it, que é a terceira pessoa do singular. Automaticamente a gente vai usar o verbo to be no passado para o it, que seria was, ok? It was fantastic seeing you again. Foi fantástico ver você novamente. Agora, se eu quisesse fazer essa frase negativa, como é que seria? It wasn't fantastic seeing you again. No problems? E se eu quis fazer uma interrogativa, seria was it fantastic? Fantastic seeing you again? Let's go. Repeat. It was fantastic seeing you again. Again, it was fantastic seeing you again. It wasn't fantastic seeing you again. Frase estranha, né?
Was it fantastic seeing you again? Será que foi bom mesmo ver você? Good. Next sentence we have. Opa, aqui o bicho vai pegar. I too with you, but the bus. Vai lá. Será? Como é que ficou? Bom, então o primeiro verbo que a gente tem é o verbo querer. Segundo é ir. E o terceiro é perder. Né? No sentido de não conseguir pegar. Então a frase é assim: eu quero. Mas eu estou falando sobre o past. Então eu quis ou eu queria. Passado do verbo to want é wanted. Verbo regular, acaba com ed. Eu queria com você. Eu queria fazer o quê? Eu queria ir com você, né? E de repente você falou e colocou went, porque é o passado do go. Para você que colocou went, olha, comeu bolha, hein? Não é went. Por quê? Será que eu digo assim, eu queria, fui com você? Não, eu queria ir. Esse verbo aqui está no infinitivo, então não é o went, e sim o go normal. I wanted to go with you, but I perdi o ônibus. I missed the bus. Okay? I wanted to go with you, but I missed the bus. No problems? Agora, se eu quisesse colocar essa frase negativa, agora só que assim, gente, para colocar negativo e interrogativo, a gente vai só até o you, tá? Então, como é que faria negativa? I didn't or did not want to go with you. Agora, se eu quisesse fazer uma interrogativa, como é que seria? Did I want to go with you? Okay? No problems? Very well. Now I want you to listen and repeat twice sentence number 1. Let's go. I wanted to go with you, but I missed the bus. Again, I wanted to go with you, but I've missed the bus. Good. I didn't want to go with you. Did I want to go with you? Good. Vamos ao próximo. E o próximo é yesterday in the morning. I my kids to the dance class. Beautiful. E aí, complicou? Bom, yesterday in the morning, olha só o verbo to take. Passado do verbo to take, took. Escrevi embaixo. I took my kids to the dance class. Kids ou children, crianças. Então, eu levei os meus filhos, as minhas crianças, para a aula de dança. Bom, se eu quisesse colocar essa frase na negativa, como é que ficaria? Yesterday, in the morning, I didn't take my kids to the dance class. Se eu for fazer interrogativo, eu vou pegar esse momento aqui, o tempo, né? E vou colocar lá no final da frase. Então ficaria: Did I take the kids to the dance class yesterday in the morning? Okay? Repeat. Yesterday in the morning, I took my kids to the dance class. Again. Yesterday in the morning, I took my kids to the dance class. Beautiful. Yesterday in the morning, I didn't take the kids to the dance class. Did I take the kids to the dance class yesterday in the morning? Pergunta com I sempre parece aquela coisa de pessoa que está com, sei lá, Alzheimer, não lembra das coisas. Ok?
Let's go to the next one, and the next one is, last night we in the pub, the party in the morning. E aí, começamos com last night. Noite passada, olha só o verbo to be. Ser ou estar. Então, se estar, nós estávamos em um pub. O passado de to be para we é were. We were in a pub. The party. A festa acabou de manhã. Que nós temos um verbo regular. Então, finished. Yes? Now, let's go to the negative sentence. Bom, pessoal, quando eu tenho frases aqui longas, né, de duas partes, vamos trabalhar só a primeira, até para não prolongar mais do que o vídeo já é comprido. Então, vamos até o pub aqui, fazer a negativa. Como é que ficaria? Last night, we weren't, ou were not, in a pub. Ok? Agora, se eu quisesse fazer uma interrogativa, o last night vai lá pro final, né? Were we in a pub last night? Yes? Repeat with me. Last night we were in a pub. The party finished in the morning. Again, last night we were in a pub. The party finished in the morning. Beautiful. Here, last night we weren't in a pub. Were we in the pub last night? Fantastic. Very well. Done. Vamos à próxima então, e a próxima diz o seguinte: when the rain, beautiful rainbow. Palavrinha provavelmente nova aqui para vocês, a palavra rainbow, vamos entendê-la. A palavra rain é chuva. A palavra ball pode ser arco, pode ser uma tigela. Na verdade, o ball é isso aqui, ó. Isso é um ball. Muito comum de manhã as crianças comerem a bowl of cereals, né? Uma tigela de cereais. Então, digamos que um arco de chuva, todo colorido, onde você não acha um pote de ouro aqui, não acha um pote de ouro aqui, chama-se arco-íris. Rainbow, arco-íris. Então vamos lá. When the rain stopped, olha só, irregular, saw a beautiful rainbow. Yes? Good? Agora, para fazer negativa, vamos pegar daqui para frente. Ó. Começamos pelo we. We saw a beautiful rainbow. Vamos colocar na negativa e na interrogativa a segunda parte da frase. Vamos lá? Negative. We didn't see a beautiful rainbow. Vamos fazer uma interrogativa? Did we see a beautiful rainbow? No problems? Repeat with me, let's go. When the rain stopped, we saw a beautiful rainbow. Again, when the rain stopped, we saw a beautiful rainbow. We didn't see a beautiful rainbow. Did we see a beautiful rainbow? Yes? Good, let's go to the next, and the next says, even though she, me the whole story, I, her. E aí? Even
Even though. Mesmo que ela tenha told me. Opa, eu ia colocar o me aqui. Even though she told me the whole story, I not believe. Já está na negativa, então I didn't believe her. Eu não acreditei nela. No problems? Repeat. Even though she told me the whole story, I didn't believe her. De novo, even though she told me the whole story, I didn't believe her. Good? Very well. Se eu quisesse colocar I didn't believe her numa frase afirmativa, como é que ficaria? Believed. Interrogativa, estamos todos carecas de saber, né? Bota o did na frente, caso disse errado. Next one is she a test last night and a poor grade. Vai lá, 2 segundos. Nem precisava apertar o pause dessa vez. Então lá. O ruim de tomar água com esse bigode desse tamanho é que aí você vai falar depois e faz chafariz assim. Mas tá bom. Good. She, olha só, um teste a noite passada. Aquele poor é de pobre. Esse pobre não é só pobre financeiro, tá? É pobre no sentido de ruim, né? Poor quality. Então, o grade aqui, nesse caso, ele está falando sobre nota, né? Resultado de prova. Então, a frase diz, she, olha só, qual é o passado de have? Had a test last night and o get no sentido de conseguir, ou, se você preferir, no sentido de tirar, né, uma nota. And got a poor grade. Ela teve um teste ontem à noite e tirou uma nota ruim. Good? Se eu quisesse colocar a primeira parte da frase na negativa, she didn't have. E a interrogativa, did she have? Yes. Repeat with me, let's go. She had a test last night and got a poor grade. Again, she had a test last night and got a poor grade. Good. She didn't have a test last night. Did she have a test last night? He a black suit to match the gray dress she... 2 segundos, vamos lá? Very well. Então, aqui nós temos 2 vezes o verbo vestir, né? Usar, mas no sentido de vestir. Você não vai dizer I'm using a black polo shirt. I am wearing a black polo shirt. O verbo usar para roupas, ele é o vestir, o verbo to wear. Então, como a gente está falando do passado, obviamente, aliás, o wear, será que eu coloco wear daqui? Bom, se você assistiu os outros vídeos, você sabe que não, que o passado do verbo to wear é wore. Então, ele usou um terno preto, que temos o terno, to match, para combinar com the gray dress, vestido, que ela usou. Então, ele usou um terno preto para combinar com o vestido cinza
que ela usou. Curiosidade sobre a palavra gray, que é cinza. A gente tem gray com A e a gente tem gray com E. Ambas estão corretas, sem problema nenhum, independentemente daquela que você usar, ok? Bom, vamos negativar essa frase então. He wore a black suit. He didn't wear a black suit. E uma interrogativa. Did he wear a black suit? Let's go. Repeat. He wore a black suit to match the gray dress she wore. Again. He wore a black suit to match the gray dress she wore. Good. He didn't wear a black suit. Did he wear a black suit? Beautiful. Maravilha? Joia. Então, galera, antes de encerrar esse videozinho, essa aqui era a minha última frase. Então, antes de encerrá-lo, eu queria deixar só mais um recadinho sobre o Simple Past. Notar que quando usamos o auxiliar, o verbo volta ao normal. He wore. Affirmative. He didn't wear. Eu não posso colocar he didn't wear. Fica muito errado. Mesma coisa na interrogativa. Did he wear a black suit? Eu não posso dizer did he wear a black suit. Joia? Uma coisa que eu acho que eu não expliquei lá no vídeo, então vai ficar aqui de bônus para quem assistiu esse vídeo até o final. Tem um macete da língua inglesa, porque quando você não lembra dos verbos irregulares, você fica, caramba, como é que eu vou falar essa frase? Eu não lembro como é que é o passado do go. Não sei se é goed, se é god, se é gone, não sei o que é. Então, em vez de você fazer um erro, você vai dizer assim, ó. She did go... Opa, peraí. She did go to the club. Em vez de she went to the club. Qual a diferença, Rui? Nenhuma. Só que quando você coloca o did, o verbo volta ao normal. Rui, mas eu posso colocar auxiliar numa frase afirmativa? Yes, you can, no problems, it's fine, it's okay. Você só está enfatizando o verbo, mais nada. É diferente de dizer assim, ó, she went to the club. Ou, no, she did go to the club. A ideia é essa, dar uma enfatizada a mais naquilo que foi comentado na frase. Certo? Espero que você tenha acertado todos, se não todos, pelo menos a maioria. E se você não acertou, não tem problema. Volta, vê os vídeos de novo. Como eu sempre digo, o bom dessas aulas gravadas é que eu vou estar sempre disponível para te ensinar. Maravilha? Eu sou o Rui Ventura, obrigado por estar comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!